Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ler para vocês mais um livro da Gerda Lerner. Faz sentido porque aquele livro que eu acabei de ler para vocês, sobre o patriarcado, né? É o início da pesquisa dela. E esse daqui é o fim da pesquisa dela, tá? Que é a consciência feminista. A luta de 1.200 anos das mulheres para libertar suas mentes do pensamento patriarcal. Então vou dar continuidade à pesquisa dela, na verdade, né, que ela fez e que demorou muito tempo para ela terminar. Então acho muito justo, desde que comecei a ler o patriarcado, terminei e agora vou dar continuidade com a consciência feminista, a criação da consciência feminista. E o prefácio é da Lola Aronovitch de novo. Tinha que ser, né? Lola é maravilhosa. Uma grande feminista também. Então, olha só, deixa eu só falar uma coisinha aqui pra vocês sobre essa capa que me pegou de jeito. Porque essa capa aqui, ela foi feita por Artemisia. Na verdade, não a capa, né? A pintura, né? A Artemisia, ela era uma pintora barroca, tá? Uma mulher que viveu... ela nasceu no final do 1500 na Itália e faleceu no início do 1600. Então, ela, em Nápoles, ela era italiana. Então, ela fez essa belíssima pintura. Você pode... Era uma pintura famosa, né? Era um tema de pintura famoso, vamos dizer assim, né? Que é justamente, ó, duas mulheres juntas, unidas, fazendo um serviço. Este quadro, a editora é Cultrix. A primeira publicação foi em 1993, mas essa edição que eu tenho aqui é de 2022. Aí a capa da imagem é Judith decapitando Holofernes. Óleo sobre terra de Artemisia Gentileschi, 1593-1656. Pintora barroca de origem italiana. A obra se encontra hoje no Museu de Nápoles, na Itália. É muito bonito. Eu acho linda essa pintura, esse quadro. E ela escolheu para colocar aqui, eu adorei a escolha dela. Maravilhosa. Então vamos lá. Hoje eu lerei para vocês, já que já falei sobre o livro, né? Vou explicar um pouquinho como está organizado o sumário e depois vou ler para vocês o prefácio, tá? O prefácio de agradecimento que ela fez, a própria Gerda Lerner, e o outro prefácio feito pela Lola, tá? Vamos lá. Ó, o sumário tá da seguinte forma, tá dividido em 12 capítulos, tá? E aí vai ter introdução, a desvantagem educacional das mulheres, aí depois vai ter a autolegitimação, o caminho das místicas. O caminho das místicas ela dividiu em 1 e 2, legitimação por meio da maternidade, 1000 anos de crítica bíblica feminista. Muito bom esse capítulo. Legitimação por meio da criatividade, direito de aprender, direito de ensinar, direito de definir, grupos femininos, redes femininas, espaços sociais, a busca pela história das mulheres e conclusão. Dito isso, começarei o prefácio e agradecimento feito pela própria Gerda Lerner, a historiadora. Feminista. Esta obra, em 2 volumes, levou muitos anos para ser concluída. Começou em 1977, com a minha hipótese de que a natureza de relação das mulheres com a história explica a longa duração de sua subordinação e o lento despertar da consciência feminista. O escopo desse livro estava razoavelmente claro na minha mente quando comecei o trabalho, mas logo descobri que precisava saber mais sobre a origem e as causas da subordinação das mulheres, que precedia a criação da história escrita antes de poder lidar de forma adequada com a relação das mulheres com aquela história. Assim, o volume 1
A Criação do Patriarcado, que eu acabei de ler para vocês. Se você não conhece, dê uma olhadinha nas minhas listas aí, na playlist que vai ter A Criação do Patriarcado, lido do começo ao fim, tá? Para você que não tem tempo, aí você bota um fone e escuta, dá certinho. Sim, aí o início, ela tá dizendo aqui, né, que o início do trabalho dela começa com a criação do patriarcado. Acabou sendo escrito como uma espécie de grande mudança de rumo. Não me arrependo, porque essa mudança foi de fato essencial para aprimorar meu entendimento a respeito da interação entre o acesso e recursos de classe, o controle dos homens sobre a sexualidade e o corpo das mulheres e as ideias sobre gênero que surgiram dessas realidades materiais. Mas o que aprendi de mais importante foi o significado da relação com o divino para as mulheres e o enorme impacto que o rompimento dessa relação causou na história delas. Somente após explorar o processo de destronamento das deusas nas várias culturas do Antigo Oriente Próximo, é que pude perceber a dimensão e a urgência da busca de mulheres judias e cristãs por conexão com o divino, manifestada em mais de 1000 anos de crítica feminista da Bíblia e revisionismo. Revisionismo religioso, para ser mais específica. Ainda não tinha a compreensão de que a religião era a principal arena na qual as mulheres lutaram por centenas de anos pela consciência feminista. Eu a obtive trabalhando no volume 1. Escutei as vozes de mulheres esquecidas e aceitei o que me disseram. O volume 2 demandou mais 7 anos de trabalho. O volume 2 é esse aqui, que estou lendo para vocês. Mais 7 anos de trabalho. Teria levado muito mais se eu não tivesse recebido o apoio contínuo da Universidade de Wisconsin-Madison, nomeando-me professora sênior da Fundação de Pesquisa de Ex-Alunos de Wisconsin, de 1984 a 1991. Essa generosa nomeação me deixou livre das obrigações do ensino durante um semestre por ano, o que me permitiu continuar pesquisando e escrevendo sem interrupções. Na minha idade, esse tipo de apoio e confiança tem mais significado do que na juventude. Sou profundamente grata por isso e espero que os resultados façam jus à confiança dos colegas em meu trabalho. Que mulher incrível, né? Além de tudo, ela era uma pessoa grata. Isso é tão raro. Comentários e as críticas dos palestrantes, as professoras Eleanor Melling, Clarissa Atkinson, de Harvard, e Sarah Rudick, me ajudaram muito a repensar esse capítulo. Muitos outros capítulos desse livro serviram como base para palestras nas seguintes instituições: Colorado College, em 1989, Universidade do Sul da Flórida, em 1989, e Walter Edge Series, em Universidade de Princeton, 1990, Universidade de Madison, em 1991, Universidade de Pittsburgh, em 1991, Lewis and Clark College, em 1991, e Universidade de Vitória, em Wellington, Nova Zelândia, em Rotterdam, em 1991. College Madison, Winston, 1992. Em cada ocasião, as discussões intensas e minuciosas após cada palestra me ajudaram a aprimorar minha argumentação e corrigir pontos fracos. Em minha busca por fontes, fui muito auxiliada pela generosidade de diversas acadêmicas que compartilharam comigo os próprios trabalhos e conhecimento. As professoras Ursula Green, Carrie Elizabeth, Susan Desson, Shava Wesley, compartilhou comigo suas obras publicadas e não publicadas, além de ter me apresentado a várias fontes sobre mulheres judias. Marianne Horst compartilhou esse extenso conhecimento de fontes a respeito do Renascimento e discutiu acaloradamente sobre minhas interpretações, prestando-me grande auxílio. Em uma obra dessa extensão, as críticas de especialistas em variados campos são indispensáveis.
Tirei grande proveito da generosidade de diversos acadêmicos dispostos a ler e criticar partes do manuscrito que tinha relação com a especialidade deles. Meus profundos agradecimentos a Clarissa Edson, Constantin Berde, Marianne. Ela vai citar várias pessoas aqui, várias mulheres que ajudaram a ela. A crítica cuidadosa e detalhada que recebi desses acadêmicos e amigos me permitiu reescrever meu trabalho e encontrar seu formato final. Isso também me encorajou e amparou imensamente durante os períodos mais difíceis. Uma sucessão de assistentes de projeto desbravaram as fontes sobre a história das mulheres, facilitando e melhorando meu trabalho de muitas maneiras. Meus mais cordiais agradecimentos. Aí ela vai citar mais várias pessoas aqui. Meus agradecimentos pelos arquivistas, bibliotecários das universidades. Aí ela vai citar várias universidades. Esta obra foi elaborada em anos de vida solitária. Provavelmente não poderia ter sido feita de outra forma. Foi o trabalho mais difícil que já realizei, porque ficaram mais nítidas do que nunca para mim a dimensão das dificuldades das mulheres, suas perdas e decepções, a terrível tragédia de talentos e energia despendidas ao longo de séculos e milênios. Mas, no fim, também senti e vivenciei a força da resistência, persistência, transcendência, o fio luminoso de uma busca comum por história, a insistência das mulheres de que temos uma história e com ela plena humanidade. O trabalho e os feitos contínuos da comunidade da história das mulheres me ofereceram o que tragicamente faltou às mulheres cuja vida e luta descrevi numa rede de apoio feminina. As diversas maneiras pelas quais abordamos nossa enorme tarefa com crescente consciência das diferenças entre nós criou uma base sólida para a iniciativa comum. Não tentamos mais falar em uma só voz, e sim apreciar e ouvir vozes diferentes. Não precisamos mais concordar sobre uma teoria ou um conjunto de explicações, e o conflito, mesmo entre nós, não parece tão ameaçador como antes. Melhor. Esse é um fruto natural da amplitude do nosso movimento pela transformação cultural. Pessoalmente, o amor da minha vida, Stephanie e Todd, Dan e Paula e seus filhos, me nutriu e sustentou. Meus amigos íntimos me ofertaram seu amor e amizade nos bons e nos maus momentos, e sempre, ao longo dessas últimas décadas, apesar da distância geográfica entre nós, minha querida amiga Eve caminhou ao meu lado, conhecendo, ouvindo e compartilhando. Agora ela se foi, mas sua poesia, seu pensamento e seu amor continuam vivos. Esse livro é dela, é para ela. Agosto de 1992. Nota sobre o estilo. Em geral, sou adepta da prática de citar todas as fontes primárias dos textos mais antigos disponíveis do idioma de origem. Em casos de fontes que eu não possa ler em razão da minha falta de conhecimento do idioma, tentei citar a primeira versão em inglês disponível. Tentei usar o mesmo princípio em relação a nomes de autores, escrevendo-os no idioma do autor. Por isso, Wilhelmina para o líder do movimento conhecido em inglês como Google Limits. Quando precisei desviar dessa prática, indiquei a reedição da qual tirei minha fonte, a fim de fazer com que o leitor encontre com facilidade a fonte e saiba que não viu o manuscrito original. Aqui tem muita referência. Continuando, os termos da referência pelos quais afro-americanos falam de si próprios mudaram no decurso da história. Sempre havia, em geral, uma série de diferenças entre eles sobre como preferiam ser chamados. Adotei a prática de usar a designação escolhida pelo autor ou pelo grupo em questão durante um período histórico específico. Portanto, negro, woman, clubs movement, movimento das mulheres pretas, em vez de Black Liberation, libertação negra. De acordo com o mesmo princípio, me refiro a movimento pelos direitos da mulher do século XIX e movimento dos direitos das mulheres do século XX. Afro-americanos lutaram por mais de 100 anos para que o termo usado para designá-los iniciado com a letra maiúscula em inglês, como acontece com a designação para outros grupos étnicos ou raciais, italianos, espanhóis, pretos. Então, sempre que o substantivo negro, entre aspas, for usado,
como substituto para afro-americano ou preto, indica integrantes de um grupo racial, devendo ser escrito com a inicial maiúscula em inglês, algo que até o New York Times, enfim, reconheceu. Existe uma grande confusão em relação ao modo como escrevemos negro. As duas formas podem ser justificadas, mulheres negras e mulheres italianas, ambas designando adesão a um grupo, ou mulheres negras e brancas. Aqui indicando a cor da pele, por isso a letra minúscula. Costume iniciar o substantivo com maiúscula e o adjetivo com minúscula. Mas entendo que seja um termo de transição. Como este livro é organizado por tema, foi impossível evitar o aparecimento dos mesmos autores em diversos capítulos. Por isso, Cristina de Pisano é discutida em capítulos diferentes em relação aos seus escritos sobre maternidade, educação e história das mulheres. Costumo fazer uma descrição biográfica do autor quando o menciono pela primeira vez. Os leitores podem usar o índice para encontrar outros momentos em que cada autor é discutido. A bibliografia foi organizada pensando nas necessidades dos professores. Aqueles que quiserem acessar com rapidez as fontes sobre uma das mulheres que aparecem no livro, as encontrarão relacionadas com fontes pertinentes no título cronológico apropriado. O índice que inclui as autoras mencionadas, entre aspas, é muito organizado esse livro. Os ajudará a localizar fontes e referências sobre cada uma. E é bem organizado mesmo para a gente encontrar a referência que quiser, realmente. Acabou o prefácio dela, agora eu vou ler o prefácio da edição brasileira, que foi feito pela Lola, que começa na página 15. Em 2019, a Cultrix publicou a primeira tradução brasileira de um livro fundamental que havia sido lançado 33 anos antes, em 1986, A Criação do Patriarcado. Tive a honra de ser convidada para escrever o prefácio e dediquei algumas linhas à biografia da sua autora, Gerda Lerner. Essa austríaca que foi presa pelos nazistas e mudou-se para os Estados Unidos. Voltou a estudar apenas depois de 2 maridos e de o filho caçula ter completado 16 anos. E o que mais chamou a atenção foi a ausência das mulheres na história. Ainda como aluna de graduação, apresentou o que foi considerada a primeira disciplina sobre história das mulheres em uma universidade. Faleceu em 2013, aos 92 anos, após uma vida legitimando a história das mulheres e mostrando por que ela é tão importante. Em A Criação do Patriarcado, Lerner explicou como o patriarcado surgiu para institucionalizar os direitos dos homens de controlar e se apropriar dos serviços sexuais e reprodutivos das mulheres. O sistema de dominação patriarcal que, segundo ela calcula, foi firmemente estabelecido no século VI a.C. Não apenas mudou toda a ordem social, mas também o modo de pensarmos. As primeiras ideias sobre gênero no patriarcado que existe até hoje envolvem a ideia de que homens e mulheres são totalmente diferentes ao ponto de termos best-sellers com títulos como Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, ou seja, somos de outra espécie. Sendo que os homens são naturalmente superiores, que homens são racionais, feitos para liderar, enquanto mulheres foram criadas para cuidar, que os homens devem controlar as mulheres no âmbito sexual, que homens fazem a mediação do relacionamento com Deus. De um jeito ou de outro, desde bebês, crescemos ouvindo, vendo e incorporando essas suposições. Essas ideias patriarcais sobre gênero são vendidas como naturais. Isso é imprescindível se forem apresentadas como são, meras construções sociais sem o menor cabimento. Podem ser refutadas com mais facilidade, mas uma vez que são ofertadas como naturais, vem no pacote o conformismo de que é assim que as coisas são, sempre foram e sempre serão assim. Sabem como é, não podemos mudar a natureza.
É o que eu ouço sempre enquanto sento em uma cadeira giratória acolchoada e digito no computador dentro do meu escritório com um ventilador e a prova de chuva. Em 1977, a Lerner levantou a hipótese de que a falta de uma história de e para sobre as mulheres estaria ligada a uma longa submissão e a um lento despertar da consciência feminista. Ela decidiu escrever A Criação do Patriarcado, quase como um desvio de rota para entender melhor a origem e as causas da subordinação feminina. Esse foi o volume 1 de uma obra única que ela chamou de Woman and Story. O volume 2, que enfim chega ao Brasil, em uma excelente tradução de Luísa Celera, requereu 7 anos de trabalho da autora e resultou em A Criação da Consciência Feminista. Livro fascinante que tenho certeza que vai interessar a todas e todos, e não só a estudantes de História. Neste ousado projeto, Lerner apresenta como se criou a consciência feminista na Europa Ocidental e nos Estados Unidos entre 700 d.C. e 1870. Por que Lerner parou por aí? Porque no fim do século XIX já havia consciência feminista. Suficiente para o surgimento de organizações em prol do direito das mulheres, tanto que o termo feminista surgiu nessa época. Em outras palavras, as vozes dos movimentos feministas não estão presentes no livro porque Lerner se interessa mais pela criação dessas consciências nesse estudo. Ela crê que, provavelmente, desde que existe o patriarcado, houve mulheres que resistiram a ele, mas ela se baseou em registros escritos. É evidente que as mulheres do século XIX não acordaram um dia cansadas do patriarcado e simplesmente decidiram lutar por seus direitos. O que as levou a esse ponto de ruptura? Se já é difícil para nós responder como surgiu nossa consciência feminista individual, imagina analisar 1.200 anos de história para buscar essa resposta coletiva. Sem dúvida, é um trabalho que requer fôlego, pesquisa e altíssimo nível e erudição. Lerner define consciência feminista como a percepção das mulheres de que pertencem a um grupo subordinado, de que elas sofreram injustiças como grupo, de que a condição da subordinação delas não é natural, mas determinada pela sociedade, de que elas devem se juntar a outras mulheres para reparar essas injustiças e, por fim, de que podem e devem oferecer uma visão alternativa de organização social na qual as mulheres, assim como os homens, desfrutarão da autonomia e autodeterminação. As mulheres acreditaram, algumas ainda acreditam, infelizmente, nos pensamentos patriarcais que regem o mundo. Antes de lutar por seus direitos e ao longo do tempo, elas precisavam acreditar que eram humanas. Afinal, como lutar por direitos humanos se a pessoa nem se considera humana? Para Lerner, é uma dificuldade que fez as mulheres criarem e recriarem o mesmo sistema que as oprimem. Ela explica brilhantemente que desde Aristóteles havia a concessão de que nem todos concordassem sobre a escravidão, mas a inferioridade das mulheres não estava aberta à discussão. Era um fato consumado. Lerner indica que, mais de 2000 anos depois, no momento de os homens redigirem a Constituição dos Estados Unidos, houve um acalorado debate sobre a humanidade dos escravos e como eles deveriam ser contabilizados para fins de distribuição eleitoral. No entanto, no tocante às mulheres, embora fossem contadas entre o número total de pessoas livres, não houve qualquer menção ao seu direito de voto ou direito de disputar cargos públicos. Durante milhares de anos, mulheres talentosas gastaram seu tempo apenas para provar que podiam pensar. Como não havia uma história registrada delas e sobre elas, precisavam se reinventar a todo instante. Para Lerner, a desvantagem educacional foi o fator determinante para a consciência feminista tardar tanto a chegar. As mulheres, por mais tempo do que qualquer outro grupo estruturado na sociedade, viveram em uma condição de ignorância ensinada. Ignorância ensinada, alienadas da própria experiência coletiva por meio da negação da existência da história das mulheres. Isso não marcou as mulheres apenas individualmente, mas também coletivamente. Antes de expor seu talento, a polímata e erudita Hildegard
de Bingen, 1098. Ela viveu entre 1098 e 1179. A Hildegarda precisou convencer a si mesma de que era capaz de raciocínio abstrato, vencendo uma das suposições patriarcais mais básicas. Depois, foi necessário convencer os outros. Quantas mulheres não saíram da primeira etapa? O primeiro capítulo da criação da consciência feminista é uma valiosa introdução ao que será discutido no livro. O capítulo 2 aborda a desvantagem educacional que as mulheres sofreram ao longo dos séculos e como esse desperdício afetou o que pensava sobre si próprias. Lerner menciona o caso de Lucinda Fott, uma garota de 16 anos que tinha todas as qualificações para estudar na Universidade de Yale em 1792, exceto uma, seu sexo. Era só isso que importava para que tivesse uma admissão negada. Até 1700, havia menos de 300 mulheres instruídas na Europa Ocidental conhecidas por historiadores. O capítulo 3 é dedicado à autolegitimação, ou seja, a como as mulheres se autolegitimaram a falar em público e a ser uma autoridade na maior parte dos casos. A autoridade vinha de sua comunicação direta com Deus. Se para os homens a autoridade era presumida, para elas era negada. Portanto, o simples fato de se dizer autolegitimizada já fazia da mulher uma aberração. No capítulo 4 e 5 trata de um tema que, a princípio, pela minha falta de religiosidade, me interessaria pouco, o misticismo. Mas eu estava enganada. Nunca tinha pensado no misticismo como uma forma alternativa de pensamento para mulheres e em como, por intermédio dele, elas conseguiram ser ouvidas ao acreditarem que se comunicavam com um Deus. Já que mulheres não eram capazes de pensamento racional, dizia o patriarcado, o pensamento místico lhes conferia autoridade para poder se expressar e levar uma vida fora dos padrões. Não importa se somos ou não religiosas, ou a qual religião pertencemos. Para Lerner, a religião foi a principal arena na qual as mulheres lutaram por centenas de anos pela consciência feminista. E ela dá inúmeros exemplos disso nesse livro. No capítulo 5, há um enfoque maior na mística de seitas heréticas e na reforma protestante. Existe uma ampla discussão entre feministas sobre se a reforma foi benéfica ou não para as mulheres. Ao mesmo tempo que ela difundiu a educação feminina, levou a uma ortodoxia patriarcal maior e à redução dos conventos, que isso nunca me passou pela cabeça. Podem ser vistos como um espaço privilegiado para as mulheres, longe dos homens. Uma coisa é certa, a religião foi fundamental tanto para passar os valores patriarcais sobre a inferioridade feminina, quanto para a arena para que essas ideias fossem contestadas. Durante 1000 anos, ensina Lerner, as mulheres tiveram que ressignificar o conceito de religião para mudar seu papel. Não foi o cristianismo que inventou que as mulheres eram inferiores e deviam ter uma posição submissa. Porém, no ano 300, quando a Igreja passou a se consolidar como instituição hierárquica com um clero masculino, ela moldou as suposições de gênero. Não apenas na Igreja, mas na sociedade em geral. O capítulo 6 trata do conceito de maternidade e traz o que me parece uma questão instigante. Por que as mulheres se identificaram com a maternidade como base da coletividade feminina, muito antes de se identificarem como irmandade? Capítulo 7 é sobre 1000 anos de crítica bíblica feminista, dedicada a mostrar como a falta da história das mulheres resultou em desperdício de talentos, pois as mulheres não só desconheciam o que suas antecessoras tinham criado, pensado e descoberto, como também acreditavam que os homens haviam realizado tudo. Isso fez com que parássemos no tempo, já que cada pensadora ignorava o que pensadoras anteriores tinham elaborado. Cada mulher que criticava a Bíblia começava do próprio ponto de partida, sem saber que muitas já haviam feito o mesmo. Essa ausência de memória coletiva foi bastante prejudicial e postergou a criação da consciência feminista em séculos.
O capítulo 8 fala do talento criativo de escritoras que formaram mundos alternativos e assim ajudaram a desenvolver a consciência feminista. Antes de que uma mulher fosse ouvida, ela tinha que provar que era autora do seu trabalho, que não era um parente quem escrevia por ela. Precisava ter o próprio pensamento e precisava embasar esse pensamento em um conhecimento que não fosse patriarcal. Depois disso, era só criar ou encontrar o próprio público. No capítulo 9, vemos a luta das mulheres por uma educação igualitária, pelo direito de aprender, de ensinar e de definir seus próprios caminhos. A primeira mulher conhecida a ganhar a vida por sua escrita foi Cristina de Pisano, 1365 a 1430. Não à toa, uma pioneira na defesa da educação das mulheres. Sem educação, dificilmente haveria consciência feminista. O capítulo 10 discute as condições em que a consciência surgiu historicamente e se há padrões nela. No capítulo 11, explora a luta pela história das mulheres, o que inspirou redes de apoio. A ausência da história das mulheres fez com que, segundo a metáfora de Lerner, cada mulher fosse um Robinson Crusoe em uma ilha deserta reinventando a civilização. Pena que não teríamos como realmente começar do zero, já que a herança patriarcal sempre estaria presente. No capítulo 12, oferece uma conclusão de que é a consciência feminista, compreender que mulheres fazem parte de um grupo subordinado, reconhecer que essa subordinação não é natural, desenvolver um sentido de irmandade, definir as estratégias para mudar isso e pensar em uma visão alternativa no futuro. Em várias partes do livro, Lerner indica que os principais textos bíblicos usados para definir o papel das mulheres no mundo e justificar sua submissão eram e ainda são o livro de Gênesis. Deus criou o homem em sua imagem, Eva veio da costela de Adão. Essas coisas. O episódio da queda, a expulsão do paraíso causada por Eva e São Paulo, segundo o qual a mulher deve permanecer em silêncio. Em qualquer área, os homens provavam que as mulheres não podiam pensar, lecionar ou falar em público com base na autoridade bíblica. Logo antes de poder exigir igualdade, as mulheres precisavam reinterpretar a Bíblia. Durante toda a Idade Média, foram aceitas duas verdades indiscutíveis: que as mulheres foram criadas de forma inferior e para servir a um papel diferente dos homens, e que, por sua natureza e fraqueza, tinham propensão maior para o pecado e tentação sexual, e, portanto, deveriam ser vigiadas e controladas pelos homens. Nos versos de um poeta irlandês medieval, Eva dizia: não haveria inferno, não haveria luto, não haveria terror, não fosse por mim. É uma culpa e tanto a ser superada. Como uma mulher poderia se libertar carregando essa cruz de responsabilidade por tudo de mal que havia no mundo? Lendo isso, me veio à mente a imagem de um protesto nos Estados Unidos no fim dos anos de 1960, em que um cartaz dizia: Eva foi incriminada. O espantoso foi me dar conta ao ler o incrível livro de Lerner de que 1000 anos de crítica bíblica feminista já manifestavam esse senso de injustiça. Ao longo da história, as mulheres foram tão cidadãs de classe, de segunda classe, ou melhor, não cidadãs, vistas como uma espécie tão diferente e inferior, vistas quase como uma subespécie, que, antes de tudo, elas precisavam ser autorizadas por Deus, pela maternidade, a falar e a escrever. Lerner dá vários exemplos de como era comum para uma mulher que ousava transgredir seu gênero pedir desculpas. Nossa, esse negócio de pedir desculpas é muito real. Afirmando não ser digna, admitindo que seu sexo era inferior e insignificante. Isso me faz pensar que, embora hoje já tenhamos conquistado um reconhecimento inédito na história, não é nada raro termos palestras e congressos inteiros só com palestrantes homens. E muitas vezes, quando as mulheres começam suas palestras, elas se desculpam por algumas coisas, por não ter se preparado direito, por aquela não ser exatamente a sua área, por não saberem por quanto tempo vão falar. Os homens costumam iniciar com uma anedota. Não precisam pedir desculpas. Não vou esquecer tão cedo de um debate do qual participei há uns anos em uma universidade particular das mais conceituadas. Na hora da apresentação, 2 professores homens, pratas da casa,
foram apresentados com o nome completo, titulação, um mini currículo, todas as honras. Quando chegou a minha vez de ser apresentada, disseram apenas Lola blogueira. Protestei. Eu também era professora universitária e doutora, assim como meus colegas de debate. Ficou um clima ruim e eles passaram o restante do evento me ignorando. Tenho a impressão de que isso não acontece com homens. Ao mesmo tempo, é curioso como o patriarcado permitiu que uma frase como por trás de um grande homem existe uma grande mulher fosse inserida nesse pensamento coletivo. Porém, mais que um elogio às mulheres, essa ideia parece reforçar o papel da mulher como cuidadora. Não há dúvida de que grandes homens não precisaram se preocupar com o serviço doméstico ou a criação de filhos, e podiam pensar e produzir sem interrupções mundanas. Como diz Lerner, se houvesse um homem por trás de cada mulher brilhante, o número de mulheres notáveis na história teria sido igual ao de homens notáveis. A boa notícia é que a visão de que mulheres foram e sempre são importantes em um caminho sem volta. Hoje, a presunção patriarcal de que metade da humanidade é suficiente para representar o todo é tão aceita como a ideia de que a Terra é plana. Ou seja, ainda há um ou outro lunático que acredita nisso, mas eles não são levados muito a sério. Adorei o fato de Lerner classificar como pré-história tudo o que veio antes da consciência feminista. Porque é isso. Estamos em outra fase agora. O livro da Lerner merece grande admiração por parte das mulheres, principalmente por aquelas que viveram bem antes de nós e tiveram que superar tantos obstáculos para começarem a vislumbrar um outro destino em que seriam as donas da própria sorte. É evidente que ainda há muitos outros obstáculos para se superar. Se tudo estivesse resolvido, o feminismo nem teria mais razão de existir e ativistas como eu poderiam descansar em paz. Mas a desigualdade persiste e não será transposta durante a nossa vida, nem durante a vida de nossas bisnetas. Felizmente, a consciência feminista também é forte e cada vez mais vemos jovens, meninas, até crescendo com outra cabeça, com a ideia de que não vão se render a ninguém. Não é uma consciência contra homens, é a consciência de que somos humanas e temos uma história em comum. Já sabemos bem que precisamos nos dar importância. Boa leitura, Lola Aronovitch, verão de 2022. Então é isso, gente. Fico por aqui, por hoje. Até a próxima leitura da Criação da Consciência Feminista, de Gerda Lerner. Tchau! Um cheiro. Curte, compartilha, comenta. Um cheiro e até a próxima. Fui!